você participa de muitas entrevistas, você é muito requisitado e muita gente gosta de saber daquelas histórias mais folclóricas. Mas aqui o Rembrandtcast vai mergulhar um pouquinho mais, vai saber um pouquinho mais das suas origens, das suas histórias, que é o que a gente conta aqui, são as histórias. E a gente quer saber de você, Bala, você não foi de uma hora para outra que você virou esse ídolo no futebol. Você teve uma infância humilde, né, muito difícil, mas você venceu as barreiras, as dificuldades e se tornou hoje essa referência, não só no futebol de Pernambuco, o futebol brasileiro te conhece, né? Carlinhos Bala, a turma já sabe quem é Carlinhos Bala. O rei. Como é o rei, né? O rei, é só isso, só o rei de Pernambuco. Mas Carlinhos, conta um pouquinho, o que é que vem na sua lembrança quando você é instigado, é provocado a falar da sua história? Qual é a primeira história que vem na sua cabeça? No começo eu tive que passar por um preconceito por ser pequeno, né? Ser baixinho, né? O povo dizia. E na época eu era bem maguinho. Eu tava saindo de uma escolinha onde treinava no bairro para um clube, né? E tinha esse negócio, ele não vai conseguir ser jogador porque ele é pequeno, né? E eu tenho uma história lá na frente, mas eu vou lhe contar. Que eu saía todos os finais de semana, eu tinha um tio que morava no Curado 4. E hoje, se você olhar em todo canto, tem escolinha de futebol. Hoje, perto da sua casa, atrás, hoje todo mundo tem uma escolinha de futebol. Só que eu não tinha condições de pagar a escolinha de futebol para treinar. Então, eu ia pro Curado, né? Que tinha um Flamenguinho do Curado, que era de um amigo meu, Valmir. E pagava, na época, acho que R$10. R$10 naquela época era uma fortuna, Nossa. né? Você ter R$1 já Pra quem era... tinha pouco, né, Bala? E pra quem não tinha nada também, porque eu até pra pegar o ônibus, eu esperava vir um ônibus Curado 2... para passar por baixo, porque naquela época existia o povo surfando no ônibus, não tão como agora, né? Mas antes isso já vinha antes, na 96, 98, o povo já surfava ali saía da cidade universitária, ele pegava ali, entrava no Jardim São Paulo, aí ia no Presidente Bruno, voltava, ele fazia uma viagem, como for daqui para São Paulo. E eu tinha que esperar esse ônibus porque eu não tinha condições, aí aproveitava que o povo passava por baixo e levava a vida que nem maloqueiro mesmo. Né? Mas não querendo ser maloqueiro, era que eu não tinha condição de pagar a passagem, então eu tinha que passar por essa situação para poder ir. E chegar lá tinha que esperar alguém faltar para poder completar. E um certo dia os caras marcou um jogo e o time não foi. Aí os caras, na época os caras me chamavam de Daniel e Massaro, os caras me chamavam, nada a ver, porque eu gostava, o padrão deles era Inter de Milão e o número da camisa era de acordo... argentino, né? Na época eles tinham, o número, por exemplo, o número da camisa era 19 era Daniel e Massaro, então eu pegava essa camisa 19 e eles falavam, tu é Daniel e Massaro, porque é aquele negócio de adolescente mesmo. E aí faltou um time, os caras, vou botar aqui pra jogar. Aí ele me viu jogar e disse assim, a partir de hoje tu vai treinar aqui. Eu disse, eu não tenho condições de pagar passagem, não tenho condições de pagar ele não. Você vai ser nosso atleta bolsista. Aí eu, beleza. Aí comecei a treinar lá, né? E com o passar do tempo eles fez um amistoso contra o América, em Jaboatão, no Jefferson de Freitas. Na época existia o Jefferson de Freitas, né? Que na época eu acho que o atacante mais conhecido do Jefferson era Lelé, né? Lelé. Era Lelé mesmo, que era do América. Que era do América. Era do América. Só que ele jogava em Jaboatão, no Jefferson, né? Lelé fazia gol pra caramba. E aí... me chamaram pra fazer um teste no América. Eu fui fazer um jogo contra o Flamenguinho contra o América, me chamaram fazer... eu fiz no jogo Flamenguinho, eu jogava as duas categorias como eu tinha idade. Que categoria era? Naquela época era juvenil, não, infanto, juvenil e juvenil. Certo. Né? Eu tinha na época idade de poder jogar nos dois. E aí o primeiro jogo do Flamenguinho foi 5-1, eu fiz 4 gols. Arrebentasse. E no segundo foi 7-2, eu fiz 4 gols. Aí o América pegou e me chamou. Logo no teste do América era um jogo contra o Santa Cruz. Lá no Jefferson. E aí ganhamos de 4-1, eu fiz 3 gols e depois eu fiz 2-0, foi os 2 gols meus. E aí Eudes, na época, trabalhava na prefeitura de Jaboatão. Aí Eudes era o coordenador da base Santa Cruz, né? Tava olhando, mandou me chamar lá em Jaboatão e indicou, né? Que tava já na transição do ano, para me fazer o teste aqui na cidade universitária, na UFPE. Era onde estava reformulando, fazendo teste. Naquela época se fazia teste em todo canto que tinha. Por isso que eu digo hoje, o futebol pernambucano não é carente de jogador, você não vê mais. Qual foi o jogador que Santa Cruz, Sport? O Sport ainda revelou agora 2 meninos, né? O lateral agora e o outro que foi para Dubai. Pedro Lima e agora o Zé Lucas. Zé Lucas, né? Antigamente se revelava mais. Quantos jogadores aí se revelou, né? Naquela época Santa Cruz, apesar de não ter mais Rosenbrick, aí depois outra safra de Renatinho mesmo. Foram jogadores que foram... Hoje você não vê mais. Os caras investem tanto dinheiro aí num bocado de jogador ruim. E aí ele
pegou no primeiro teste que eu fui, eu passei e fiquei aprovado. E depois aí foram 10 anos no Santa Cruz, né? Vivendo situações que... Altos e baixos, né? Acontece no futebol, né? No primeiro ano, em 2001, Nereu me chamou para disputar na época a Copa do Nordeste como meu primeiro jogo profissional, que foi nos Aflitos, que eu fiz um gol, né? O Wellington cruzou, na época o Wellington lateral cruzou, eu fiz o gol. E aí o povo, não, mas eu já tinha jogado no profissional em 2001 com o Nereu, né? Mas aí depois o Nereu saiu, entrou o Ricardo Rocha, passou aquele processo Santa Cruz financeiramente, não tinha condições, aí dispensaram o Valdomiro e Sérgio Alves, e aí foi onde surgiu o Carlinhos Bala. Mas até chegar nessa situação, cheguei a ter sido dispensado, fui mandado pro Alecrim, né? Depois voltei, passei uns 15 dias em casa, e foi quando o Ricardo Rocha me levou para jogar no Santa Cruz. Cara, que história, né? E a gente vai avançar nessa história certamente. Mas me digas uma coisa, o teu núcleo familiar era formado por quantas pessoas? Eu, minha mãe, né? Na época meu pai trabalhava na Ceasa, minha mãe trabalhava na casa de família, né? E eu não tinha condições nenhuma, porque minha mãe tinha a passagem dela para trabalhar a semana toda. Meu pai trabalhava na Ceasa também, não tinha essa condição toda. Então, eu tinha que ralar na vida. Por exemplo, eu já tinha trabalhado numa oficina de cortar capô de carro, mas só que eu já estava treinando. Eu vendia picolé, trabalhei de vacaria, trabalhei com meu pai na Ceasa, até que um dia, mesmo eu já estando fazendo teste, eu trabalhava na oficina, eu me lembro como fosse hoje. Você tinha que pegar o capô do carro e cortar o capô para poder usar a lataria. E eu já estava estressado, que toda vez que o cara metia no dedo. E eu disse, na próxima vez que eu metesse no dedo, eu vou jogar na cara do dono e vou embora. E era um sábado, ele era ruim para pagar que só a bexiga. E aí, quando passou, no sábado de manhã, não tinha treino, era de segunda a sexta, e eu batendo, aí machuquei meu dedo. A marreta bateu no meu dedo, eu peguei e fiz o que eu falei, joguei nele e fui embora. Eu disse, agora paga meu dinheiro pelo meu primo, e aí fui arriscar a sorte como jogador de futebol. Você já imaginou Carlinhos Bala trabalhando numa oficina, cortando capô, cortando lataria de carro, e não era com uma máquina que você ia lá e cortava, não, era o martelo, né? Era o martelo, era o picareta, você tem que estar cortando até terminar o capô, né? E era na época para ganhar R$10, né? R$10 que naquela época era fortuna, né? Então, assim, eu não explorava muito minha mãe, porque minha mãe tinha que trabalhar para dar o sustento. A minha e meu irmão, né? Meu pai tinha que trabalhar na Ceasa, então o que a gente ganhava naquela época dava para sobreviver, né? Porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhando. Então, nesse momento que eu joguei o negócio do cara, eu disse, agora eu vou focar na minha carreira para ser um jogador de futebol, para poder dar uma casa e uma vida melhor à minha mãe. Que isso aqui não vai, né? E não é preconceito nenhum, mas aquilo ali não vai dar o que a gente espera. Então, eu passei minha vida toda me dedicando para poder chegar onde eu cheguei hoje. E Carlinhos, eu lembro muito da sua mãe, inclusive eu tive lá numa das vezes lá, sempre tinha uma reportagem, vamos lá na casa de Carlinhos Bala, e sua mãe abriu as portas, fazia comida pra gente, né? Cuscuz, aquele famoso cuscuz, e ela sempre atendeu todo mundo com muita generosidade, e acho que até entendendo que aquilo era uma retribuição a ela de tudo que ela tinha feito por você, né? Investido em você, na família de vocês, e ela sempre foi aquela pessoa assim, de acolher, né, Carlinhos? Minha mãe, a importância dela na tua vida. Minha mãe é tudo, né? Eu sei o que a gente passava quando não tinha condições, né? Meu pai às vezes saía de casa e passava próximo assim, negócio de 500 metros, passava 4 dias sem em casa, né? E minha mãe dizia que quando ela era mais nova, ela passou fome. Então assim, eu nunca queria passar por essa situação e nunca ela deixava, né? Por isso que eu gosto de estar ajudando as pessoas quando eu posso, né? Sempre no final do ano, no meio do ano, que a gente vê que tem uma festa que as pessoas às vezes não têm o que comer, a gente compra e vai pro sinal dar, porque isso é gratificante, né? A gente não fala, eu vou dar com a mão para receber com outra, dor de coração, porque foi uma coisa que Deus me ensinou a ajudar o próximo, né? Não é querendo se amostrar, não é querendo, é porque a gente sabe da necessidade. E eu tiro as pessoas como se fosse a minha mãe, né? É fácil a gente olhar na nosso armário agora e tá ali cheio, mas aí uma pessoa que tá ali no sinal, tá precisando, ele não tá ali. Apesar que tem muita gente que vai ali, muita não, pouca, né? Tem uma condição financeira boa, mas quer tá ali. Mas a maioria não tem condição nenhuma, tá então, ali por necessidade, né? A gente que mora em Recife, você deve passar, né? Eu particularmente eu passo sempre na Abdias, ali na Domingo Ferreira, você vê o povo ali de lado do canal, deitado, pedindo comida, às vezes não tem nem o que comer.
né? Tem final de ano ali que eu divido 600 cesta básica, eu dou 300 no Natal e dou 300 no Ano Novo. E quando é que a gente chega lá na domingo-feira ali, você vê tanta gente que a gente você diz, meu Deus do céu, como é que as pessoas dessas conseguem viver o ano todo nessa situação? Então a gente sai dali feliz porque a gente conseguiu levar pelo menos para o final do ano, né, a comida para que eles possam ter um final do ano pelo menos com alimentação. Isso é que é mais importante. Então, eu acho que a população, né, de uma forma ou de outra, deveria ajudar, né? Você vê, a gente mora em Recife, você vê quantas pessoas estão na rua, onde você passar tem pessoa na rua, né? Vai pro centro do Recife, você vê as pessoas deitadas na calçada, dormindo por lona. Então isso assim, que me fez dar um futuro melhor para minha mãe, para que ela num dia nunca chegasse na situação que ela já passou no passado.